Muito bem, pessoal. Próxima demonstração, ainda falando sobre estatísticas, é uma funcionalidade que foi incluída no SQL 2005 chamada. ah, Na verdade, ela tem vários nomes. O conceito é tried trees, mas talvez você ouça também por leia em algumas literaturas por string index ou até mesmo string summary. Então é a mesma coisa, tá? Qual que é a ideia? A ideia dessa funcionalidade é aprimorar consultas usando a expressão like, tá? Então usando o operador aí de filtro like. Então qual que é o conceito? O conceito é criar uma árvore com a distribuição dos dados da sua string. Então, try, tree, string summary são criadas em colunas do tipo texto. Então vamos lá, eu vou criar essa tabelinha aqui chamada funcionários. Tem uma coluna nome, uma coluna salário e alguns nomes gravados nessa tabela. Tá? E aí eu vou criar um índice por nome para a gente ver a árvore, né? Na verdade, a gente vê essa particularidade. Então, se eu rodar um DBCC Show Statistics desse índice, o que que eu tenho? Eu tenho uma coluna aqui chamada String Index, que ela está o quê? Yes. E o que que significa? O que significa é que o SQL internamente, além dessas informações que a gente está visualizando aqui no resultado do DBCC Show Statistics, ele guardou informação relacionada à distribuição das letras em uma árvore. Tá? Esse algoritmo é um algoritmo patenteado pela Microsoft, mas é similar a uma try-tree. E uma try-tree é o seguinte. Vamos abrir um PPT aqui para mostrar isso para vocês. Então, apenas mostrando de novo, né? O string index ali, aí tem o link para o algoritmo patenteado. O SQL pode armazenar aí até 320k de informação relacionada à sua string, e ele é usado lá para poder fazer as estimativas com operação com predicates usando like. E aí, essa é a tabelinha que eu tenho lá no script que eu mostrei para vocês. E uma try-tree distribuindo os dados desta tabela seria algo mais ou menos assim. E aí, o que que é isso, Fabiano? O que é isso é o seguinte, eu estou ordenando as palavras e eu estou quebrando elas em uma árvore balanceada. E aí, o que que eu tenho na árvore? Quando eu formo um nome, internamente, o SQL guarda uma série de informações para cada uma dessas letras. Tá? A gente não tem muita informação em relação a isso, mas essa é uma árvore, é uma try-tree. E aí o que que eu poderia ter aqui, por exemplo? Eu sei aqui que por nome, por exemplo, Gilberto, tá vendo? Se eu pesquisar um like Gil, eu sei que eu tenho, além do Gilberto, eu tenho um outro carinha aqui que bate. Então eu já conseguiria estimar dois. Então, se eu procurar, por exemplo, vamos lá, por Fá, eu sei que eu tenho o quê? Eu tenho Fá, eu tenho Fagner, eu tenho Fábio, eu tenho Fabiano e eu tenho Fabiana. Então eu conto quantos ramos eu saio depois do Fá e eu já posso ter uma noção de quantas linhas eu vou ter na minha tabela. Então assim, dá para fazer algumas estimativas eficientes usando uma árvore desse jeito, tá? Esse algoritmo faz e faz isso muito bem, e é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Então, se a gente consultar aqui, por exemplo, o FAR que eu acabei de mencionar, e aí a gente consegue ver o que? A gente consegue ver que o SQL estima que 4 linhas serão retornadas. E aí é interessante que eu pesquisei o Fá, e isso vai me retornar, inclusive se estivesse no meio, né? E olha só, nesse caso aqui, coincidentemente, todos começam com Fá, né?
e ele veio as 4 linhas. Então, a estimativa perfeita, né? Se eu procurar por AB, o que ele vai ter? O Fagner lá já sumiu, né? E eu tenho AB das 3 linhas. E vamos ver a estimativa? Se a gente olhar a estimativa, a gente vai ver que ele estimou 3 linhas perfeitamente. Agora, nem sempre é tão perfeito, mas funciona bem, ele aproxima bem. Então, nesse caso aqui, ele estimou que 3 linhas seriam retornadas. Eu estou procurando todo mundo que tem AB. E se eu rodar, são 6 linhas, tá vendo? Nessa vez eu perguntei na tabela Customers. Agora, se na tabela Products Big, que tem várias linhas, deixa eu ver se já existe um índice lá. Já, vamos criar de novo. Ela tem 1 milhão de linhas. Se eu procurar por tudo que tem ante, vamos lá, só dar um select nela para vocês verem, ó. Eu quero saber tudo que tem ante, né? Vamos ver qual a estimativa. Estimativa de 38.828 linhas. Vamos rodar a consulta com o plano atual para a gente ver. Olha só que a estimativa aqui foi muito precisa, né? Então funciona muito bem o algoritmo, tá? Então, o que a gente pode fazer com ele, Fabiano? A gente não pode fazer muita coisa, mas é interessante saber como funciona, qual o conceito e saber que ele existe. Tá legal? É isso aí, vamos para a próxima demonstração, pessoal.